Deus é bom, maravilhoso, poderoso. Obrigado, papai. Obrigado pela oportunidade de aprender de ti mais um dia. Que um espírito de revelação e de entendimento esteja sobre cada um de nós, para nos inspirar, nos instruir, nos guiar, nos revelar mesmo toda a verdade, todo o mistério que eu sei o Senhor tem prazer de revelar aos teus amigos. Revela a nós hoje, Senhor, e glorifica o teu nome enquanto nós buscamos as riquezas da tua palavra aqui juntos, em nome de Jesus. Amém. Muito bom. Então, o desfecho do nosso ano é falar sobre a humanidade de Jesus, né? Nós viemos agora, na última aula, falando sobre a divindade de Jesus. E agora nós vamos falar sobre a humanidade de Cristo. Presta atenção. Presta atenção. Falamos sobre a divindade de Jesus. E agora nós vamos falar sobre a humanidade de Cristo. Por que eu fiz esse trocadilho aí com as palavras? Porque Jesus é um homem. E nós estudamos a divindade de Jesus, que é um homem. E agora nós vamos falar sobre a humanidade de Cristo, que é Deus. Tudo bem? Divindade de Jesus, humanidade de Cristo. Porque Ele é Deus e Ele é homem. Completo. E vimos quão complexo é a divindade num homem. A divindade num homem é complexo. Mas nós vimos a divindade do Filho em todos esses textos, né? João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, né? Vimos tudo isso aqui. Aí falamos dos atributos que são dados a Jesus e que são atributos divinos. Existência eterna, um filho nos nasceu, um menino se nos deu, né? E o seu nome é atributo de Deus, né? Maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade, Deus forte, príncipe da paz. Isso são atributos do menino, homem, mas, na verdade, são atributos de Deus. Vimos tudo isso, vimos a onisciência, vimos a onipresença, a onipotência dele, a sua imutabilidade. Passamos a ler esses textos que falam de Jesus fazendo as obras divinas, de criação, de orientação, de preservação, de perdão de pecados. Lembra que nós lemos que levanta, toma o teu leito e anda. E aí era um sábado, e aí Jesus diz, olha, para que fique claro que Jesus, que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar os pecados, ele diz, levanta, os teus pecados estão perdoados. E a pessoa ficou curada. Então ele tem perdão de pecados como Deus, ressurreição, julgamento, e falamos em destruição final e renovação de todas as coisas, até lá em Apocalipse 22. Vamos terminar lendo esse texto aqui e a gente entra na humanidade. Apocalipse 22, versículo 5. Vai de trás para frente, é o último capítulo da Bíblia. E ali não haverá mais noite e não necessitarão de luz, de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumiará e reinarão pelos séculos dos séculos. Esse aqui é Jesus, né? Porque esse livro fala a respeito de Jesus, trono de Deus e do Cordeiro. Ele está falando disso e está falando que não haverá mais noite, não haverá necessidade de lâmpada nem de luz do sol, porque Deus é quem ilumina. É Jesus. Amém? Então, destruição final e renovação de todas as coisas também
em Cristo. Agora vamos falar sobre a humanidade de Cristo. Divindade de Jesus, humanidade de Cristo. Não seria sensato a gente falar da divindade de Cristo? Cristo é Deus, pronto. Tá? Então não temos que provar que Cristo é Deus, Ele é o Deus Filho. Então a gente falou da divindade de Jesus, que nasceu de Maria. Estão comigo? Ele nasceu de uma virgem, não teve a semente do pecado na sua concepção. Então ele nasce um ente santo. Nós vamos ver isso aí daqui a pouco. E ele nasce um ente santo porque não teve participação de homem, só da mulher, da virgem. E nós vamos falar da humanidade de Cristo, porque não temos que falar da divindade de Cristo. Ele é Deus. E não temos que falar da humanidade de Jesus, porque Jesus é homem, nasceu, bebezinho. Amém? Todo mundo já fez um presépio em casa? Um vaquinha? Presépio é legal, né? Alguém pôs o Papai Noel no presépio? Não, né? Não tem Papai Noel no presépio, amém? O presépio, ele preserva. O Papai Noel deturpa, mas o presépio, não. Glória. Bom. Então, João 1,14, vamos lá. Vamos abrir a palavra de Deus aí. João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, esse versículo é super autoexplicativo, né? O Verbo, esse que era Deus, estava com Deus e era Deus, o Verbo se fez carne. Tem um versículo que diz assim, que ninguém entrará no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Lembram disso? Pois é. No começo, quando eu comecei a estudar, me ensinaram que você nascer da água é da palavra, nascer da palavra. Então você nasce pela lavagem da palavra, porque a palavra mesmo declara que nós fomos limpos pela palavra de Deus, como água. E que nascer do Espírito era ser batizado no Espírito Santo. Então você tinha que nascer de novo da palavra e tinha que ser cheio do Espírito, para você entrar no reino de Deus. Aí depois eu fui estudar com o Thomas Dawson. Thomas, não acho que ninguém conheceu o Thomas aqui. Amém? Thomas, 2 metros, americano. Ele era um baita de um mestre na palavra. E aí eu comecei em 93, 94 a andar com o Thomas Dawson e com o Stan Abbott, um apóstolo, que é da Geórgia, um estado americano. E eles me ensinaram que nascer da água e do Espírito é, primeiro, você nascer da barriga da tua mãe, da água. Você está lá boiando dentro da barriga da tua mãe, nasce da água, que é uma maneira de você se fazer homem, né? Você ter nascido como homem. Então, para entrar no reino de Deus, você tem que nascer como homem, e depois você tem que nascer do Espírito, que aí é pela fé. É as duas coisas. Não dá para você entrar no reino de Deus se você não for humano. Tudo bem? Por quê? Porque os filhos de Deus, os anjos caídos, possuíram as filhas dos homens e nasceram gigantes. E aqueles caras não eram humanos, eles eram sei lá o quê. Esses não entram no reino de Deus. E aí Deus, ele viu essa deturpação na raça e acabou com a terra, no dilúvio. E para entrar então no reino de Deus, tem que nascer da água e do Espírito.
da mulher, nascimento natural, e se tornar um ser humano, e depois nascer do Espírito, que é pela fé. Gostei mais dessa explicação do que da anterior. Então eu estou ficando com essa. O verbo se fez carne. O verbo era Deus. É a palavra, o Logos, é Jesus. E ele se fez carne. Então aqui é o primeiro versículo que nós estamos lendo para falar da humanidade de Cristo. Tá? Humanidade do Filho de Deus, que é Deus, mas está se fazendo carne agora. Tudo bem? Primeiro texto fala que ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então ele era revestido da glória de Deus, como primeiro nascido do Pai, e ele era homem. O outro texto está lá em Gálatas 4:4. Vamos para lá, declara assim: mas, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Quando você tiver que defender a tua fé, né? Apologética, amém? Defesa da nossa fé, daquilo que cremos. Você vai ter que entender que é muito importante que você defenda que que Cristo era homem. Nós vamos ver agora. Então, quando te perguntam, ele era Deus ou ele era homem? Ele era homem ou era Deus, afinal? Você tem que responder que ele era 100% Deus e 100% homem. Já vimos Jesus 100% Deus, em todos esses versículos que lemos as outras aulas. Agora nós estamos vendo que ele é 100% homem, o Deus que se faz homem. Então Gálatas 4:4 fala, mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, com F maiúsculo aqui. Nascido de mulher, nascido debaixo de lei. Quer dizer, então o Filho de Deus é nascido de mulher, e o Deus Filho, ou Filho de Deus, nasceu, se fez homem, ser humano. Tão importante quanto determinar a divindade de Jesus é determinar a sua humanidade de Cristo. Dela depende, olha aqui, isso é muito importante, a realidade de sua morte na cruz. Ele teve que ser feito homem e morrer como homem no meu lugar. Se ele fosse Deus, não tinha como matá-lo. Deus simplesmente teve que se fazer homem para subir naquela cruz e entregar a sua vida e morrer no meu lugar. Tinha que ter sido feito homem. Então, depende de nós entendermos que o Deus Filho se fez homem. Disso depende a realidade de sua morte na cruz. A sua afirmação de ser o Messias de Israel. Porque Israel estava esperando que viesse o ungido, o Messias, o rei dos judeus. E ele veio e não o reconheceram. Mas por estarem esperando o Messias, Jesus teve que se fazer homem para ser recebido como Messias. Não foi. A palavra de Deus declara lá em Apocalipse que quando as nações vierem contra Israel e parece que tudo vai acabar no Armagedon e Israel vai ser exterminada, eles vão levantar os olhos e declarar Baruch haba Bashem Adonai, bendito que vem em nome do Senhor. Eles deveriam ter declarado isso para Jesus lá na primeira vinda, há 2000 anos. E se eles tivessem feito isso, babau para nós. Ele ia reinar em Israel e acabou a história. Mas Deus endureceu o coração dos israelitas, cegou seus olhos, entupiu seus ouvidos. Eles não tinham olhos para ver, não tinham ouvidos para ouvir, não tinham coração para crer e serem curados. Não o receberam e então, sorte nossa.
Sorte nossa. Eles deveriam ter dito, bendito que vem em nome do Senhor. Não disseram, vão dizer. E quando disserem, aquilo que estava parecendo uma rua sem saída, não tem mais jeito, quando clamarem aos céus, bendito que vem em nome do Senhor, Jesus volta. E com o sopro de sua boca, ele destrói os exércitos do inimigo e vai salvar o remanescente de Israel. Ele vai reinar sobre Israel. Jesus vai reinar sobre Israel. Isso é palavra de Deus. O diabo quer quebrar a palavra de Deus. E para quebrar a palavra de Deus, ele quer que não sobre nenhum judeu. Não tenha mais nação. E a nação de Israel não existia mais por 2000 anos. 2100 anos. Para ser muito preciso, 2160 anos. Até que, em 1948, um brasileiro, Oswaldo Aranha, sobe na ONU e declara que Israel está outra vez como uma nação. E estabeleceu a nação de Israel. Só Deus para fazer uma coisa dessa. E ele traz de todos os lugares, a palavra declara que eles viriam nas asas prateadas, em asas prateadas. E eles foram transferidos para Israel nos daqueles primeiros aviões que não tinha pintura. O avião era prateado, ele era cru, não era branco, pintado, todo colorido, não. Ele era... os aviões da American Airlines hoje em dia, eles são chamados de Silver Bullet, bala de prata, Silver Bullet, porque eles não têm pintura, eles são prata mesmo, prateado, do jeito que é a lata do avião. Então eles vieram em asas prateadas, voltaram para Israel, e Israel foi outra vez feito nação. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que ele vai reinar sobre Israel para sempre. Então não tem como destruir a nação de Israel. E o diabo quer destruí-la. Tentou algumas vezes para que a palavra de Deus seja quebrada. Então tem vários anticristos na história. Nero, a perseguição toda aos judeus, queima todo mundo. Depois vem Hitler e por aí vai. E vai ter mais o anticristo titular, que vai entrar agora aí para outra vez querer exterminar todo o povo. O povo de Israel vai sofrer demais. Porque eles rejeitaram o Messias. Mas vai ter um remanescente que não vai deixar que a nação termine, seja extinta, para que Jesus venha e reine sobre eles. E aí então tem isto, o cumprimento de sua promessa a Davi, de um descendente que se assentaria em seu trono para sempre. Amém? Pegaram? E, além disso, dele ser homem, nisso se lastreia o seu ministério de profeta, sacerdote e rei. Relembrando o que nós já demos aqui em aula. O que é um profeta? Um representante de Deus diante do povo. Profeta. Quando fala o profeta, ele fala do modelo celestial que Deus está revelando a ele. Então ele fala representando Deus. O plano é esse, ó. Ele ouve e ele vê da parte do Senhor e representando Deus fala ao povo. E o sacerdote? Representa o povo diante de Deus. Então ele faz intercessão pelo povo, representa o povo, oferece sacrifício, oferece libação. Ele, como sacerdote, é representante do povo inteiro. Representa e faz oferta de sacrifício ao Senhor em nome de todo o povo. E rei. Quem é dentro da casa, sacerdote e profeta, é posto na situação de cabeça do lar. Jesus é isso na nação inteira.
Ele é profeta, ele é sacerdote e ele é rei. O modelo da família está posto sobre o modelo da nação toda. Tudo bem? Lembram disso? A palavra pater, que quer dizer paternidade, e pátria. Paternidade forte, pátria forte. Pais que são sacerdotes e profetas são postos em casa como rei, como cabeça. Pais que terceirizam o sacerdócio e a profecia para as mulheres têm uma cabeça, uma rainha. Não traz a bênção de Deus. Tudo a favor da maternidade, tudo contra o matriarcado. É assim que Deus funciona, é assim que Ele estabeleceu na casa, e é assim que paternidade, se transforma em pátria, né? O diabo quer destruir a paternidade, a família. Mas nós votamos contra o diabo. E elegemos Deus. Depois você edita isso, amém? Vou falar que eu... Falei nada. Negar a humanidade de Cristo é tão destrutivo à fé quanto negar a sua divindade. O corpo de Cristo era feito de carne e osso, carne e ossos, como o de todos os homens, com exceção dos aspectos que resultaram do pecado. Ou seja, Jesus não deve ter tido nenhuma cárie, ele não era daltônico, ele enxergava bem, amém? Ele não teve hemorroida, amém? Glória! Né? Nem teve espinha na cara, nem tudo que resulta do pecado. Ou seja, ele era de carne e osso, mas ele era bonitão, lindão, sarado, não tinha pecado. Então ele não expõe o pecado no layout de Jesus, você não vê o pecado. No nosso, está aqui o pecado. A palavra para prosperidade em hebraico é a palavra gordura. É a mesma. Em hebraico, gordura e prosperidade são a mesma palavra. Ok? Então, quando você vê um barrigudinho assim, prosperando, né? É isso. É real, estou falando sério. Não é brincadeira, não. Não, é gordura, não, é a gordura do animal. A parte do sacerdote, é a gordura. Isso, é prosperidade. Você entendeu? Com exceção dos aspectos que resultaram do pecado, né? Então o corpo dele era como de todos os homens, com exceção desses aspectos que resultaram do pecado. Precisamos lembrar que o pecado não fez parte natural da humanidade, mas foi uma invasão. Deus criou a raça sem pecado. Adão foi criado sem pecado. E o primeiro Adão, ele resplandecia a glória de Deus, tanto que nem sabia que estava nu. Amém? Com a queda, com o pecado, ele apaga. Ele não resplandece, ele apaga. Ele não sobe, ele cai. Ele desce. Ele solidifica em vez de vaporizar. Solidifica. E aí se dá conta de estar nu, porque ele entrevou, em vez de iluminescer, entrevou. Então, ali invadiu a criação, o pecado invadiu a criação, não foi criação de Deus. Não criou a raça já pecaminosa. Vamos ler lá em Hebreus 2,14, e dar continuidade. Hebreus. Portanto, visto como os filhos são participantes comuns de carne e sangue, também ele, semelhantemente, participou das mesmas coisas para que pela morte
derrotasse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Então Jesus, ele se faz participante dessas coisas, né? Os filhos são participantes comuns de carne e sangue. Jesus se faz isso, participante de carne e sangue. Também ele, semelhantemente, participou das mesmas coisas, carne e sangue, para que pela morte, então ele teve que nascer para poder morrer, para poder destruir a morte. Se ele ficasse só no âmbito de eu sou Deus, nós estaríamos todos sem solução, sem vida. Estaríamos mortos, separados, tá? Entenda sempre quando a gente fala morte, que você está separado. Morte é separação. Então você estaria sempre separado, separado de Deus, separado da vida. E ele então tem que se fazer vivo, nascer, participar de carne e sangue para poder morrer, para ir até lá na morte e vencer a morte. Pelo que ele padeceu, ele foi aperfeiçoado. Foi até o lugar da morte, venceu a morte não tinha poder de mantê-lo, então ele reviveu. Derrotasse aquele que tinha o poder da morte, que é o diabo. 1 João 4, vamos lá, para frente. 1 João 4, versículos 2 e 3. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir e agora já está no mundo. Em que ano foi escrito isto? 1 João, que ano foi escrito? Foi antes de Apocalipse, pouquinho. Apocalipse foi escrito lá pelo ano 90 e pouco. Isso aqui deve ter sido um pouquinho antes, o ano 80. Ele está declarando aqui que o anticristo já está no mundo. Como nós entendemos isso? O espírito do anticristo é uma maneira de... Hoje em dia a gente fala assim que o espírito daquela empresa é esse, né? A gente faz essas asseverações sobre uma pessoa jurídica. Aquela empresa tem um espírito tal, espírito de excelência. Tal empresa tem um espírito X. Então, esse espírito do anticristo é isso, uma forma espiritual de expressar os seus intentos, o que ele está por fazer. Então, esse espírito já está no mundo, desde que isto foi escrito. Como eu disse a vocês, ele estava em Nero, queimando cristãos lá em Roma, ele estava em Hitler e vai estar no anticristo. Mas nós lemos esse texto porque conhecemos o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Ou seja, quando você pegar um endemoniado pela frente e você perceber que você não está falando com uma pessoa, mas você está falando com o demônio que está falando contigo através dessa pessoa, você vai dizer para ele, você me diga que Jesus Cristo veio em carne. Ferrou. O bicho esperneia, sai que nem uma cobra e não fala de jeito nenhum. Porque só pelo Espírito Santo é que se fala que Jesus Cristo veio em carne. Um demônio não fala que Jesus Cristo veio em carne. Não consegue. Só se fala isso pelo Espírito de Deus. Né? Tem. Fala. Diga. Por exemplo, Saulo perseguiu os cristãos. Eu posso entender, conjecturar, que Paulo também dava ouvidos a esse espírito? É uma pergunta. Claro. Até Pedro. Outra pergunta.
Negam. Não quer dizer que a pessoa está endemoniada necessariamente, né? Endemoniada, mas às vezes você pergunta a pessoa, está com um bate-papo, né? Então, A pessoa não acredita, mas penso eu, não quer dizer que ela esteja possessa ou endemoniada, mas que ela esteja dominada em pensamento por esse espírito. está certo o que você está falando. Sim. Nem todo mundo que não consegue confessar que Jesus veio em carne está endemoniado. Mas o que está endemoniado não fala que Jesus veio em carne. É isso que eu quis dizer. Tá? Correto. Não está endemoniado, mas ele é difícil, né? Levar. Agora, todo espírito que não confessa a Jesus não é de Deus. Continua aqui o versículo. Então, na verdade é assim. Pode não estar endemoniado, mas está ferrado do mesmo jeito. Mas ele pensa porque É o espírito do homem aqui, né? Esse. pensamento, né? É. É um espírito natalino. Isso. Isso. Então, continuando, Jesus nasceu como todos os homens nascem. E experimentou os mesmos sentimentos e limitações que todos sentem, como Mateus 4:2. Vamos lá. É importante a gente ler os versículos. Muito importante. É para a defesa da tua fé. Porque você fala, Jesus foi feito homem, ele também padeceu as coisas, mas tem que mostrar a palavra de Deus. Amém? Mateus 4:2. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Fome. João 4:6. João 4, versículo 6. Achava-se ali o poço de Jacó. Jesus, pois cansado da viagem, sentou-se assim junto ao poço, e era cerca da hora sexta. Amém? João 4:35. Próxima página. Não dizeis vós, ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Ora, eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede os campos que já estão brancos para a ceifa. Está errado esse versículo. Está errado. Eu vou ter que consertar. Mas, alegria e tristeza... Deixa eu ver se eu consigo consertar já. Espera aí. Hold. Não. Filipenses 2, 5-8. Fico devendo esse versículo. Sobre alegria e tristeza. Tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, coisa que se deveria aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então ele também está sujeito à morte, sujeito à alegria e sujeito à tristeza, né? A palavra declara que quando Jesus chegou-se no monte em Israel, olhou o templo e chorou. Né? E Jesus chorou, é o menor versículo da Bíblia. E Jesus chorou. Por quê? Tristeza de saber que toda a Jerusalém ia ser destruída. Então, ele tem a experiência das mesmas coisas que todos nós, né? Cansaço, fome, alegria, tristeza e morte. Agora, essa palavra esvaziar-se que nós lemos, no verso 7 aqui, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. É a palavra no grego kenu. Não significa uma diminuição da sua divindade, mas uma soma. A soma da humanidade à divindade de Jesus Cristo trouxe limitações.
Note nesta passagem que ele assumiu a forma de servo. Então, isso é um plus, né? Na vida dele é algo que se acrescenta, né? Esvaziar-se acrescenta coisas. Deixar de ser Deus para que ele tenha o agir de um ser humano acrescenta coisas. O quê? Servo. Tornou-se semelhança de homens e foi reconhecido em figura humana. Então, essas coisas foram somadas à divindade que o fizeram humano. Tá? Esvaziou-se. A palavra kenu não quer dizer que diminuiu a sua divindade. Porque se você lê que ele tomou a forma de servo, a ideia primeira é, bom, então que Deus é esse? Né? Que está restrito. Mas na verdade, quando ele se esvazia, é para que fossem acrescentadas coisas a ele, como o homem. Então ele toma a forma de servo, toma a figura humana. E tudo isso trouxe-lhe humilhação, pois a si mesmo se humilhou. Isso é muito importante, porque talvez você fique com aquela ideia de que Jesus foi humilhado, né? Bateram nele, botaram uma coroa de espinho na cabeça dele, ele foi... E você acha que os homens humilharam Jesus. Mas por trás dessa ideia você tem que ter o entendimento de que ele se humilhou. Ninguém encostava a mão nele se ele não tivesse se humilhado. Não foram os romanos que mataram Jesus, não foram os judeus que mataram Jesus, ninguém matou Jesus. Ele entregou a vida. Então ele entrega a vida é uma coisa. Mataram ele? Não. Então hoje em dia, tem muita gente que tem ódio de judeu, muito cristão tem ódio de judeu porque judeu matou Jesus. Os cristãos romanos têm muito ódio dos judeus, porque para eles os judeus mataram Jesus. E eles são cristãos romanos. Mataram o chefe. E os judeus têm ódio acusando os romanos de matarem Jesus. Os judeus hoje que reconhecem os judeus que receberam a Cristo, culpam os romanos. Os judeus que receberam a Cristo culpam os romanos de terem matado a Jesus. Nem romano matou Jesus, nem judeu matou Jesus, Jesus se entregou por nós. Então, quando diz ele se humilhou, ele fez essa opção. E depois o humilharam publicamente? Sim, ele foi humilhado. Mas porque ele se humilhou, não porque alguém o venceu. Entendam isso, não é no sentido de vencer sobre ele, de derrotá-lo, não. Então, tudo isso trouxe-lhe humilhação. Foi trazido a ele humilhação, pois a si mesmo se humilhou. O Deus ilimitado deixou-se limitar, ao tomar humanidade sobre si, para poder salvar a raça humana. Como nós falamos, para poder salvar a gente, ele tomou humanidade sobre si. Tinha que ser feito homem, para se entregar por nós. Isso não envolveu abrir mão de seus atributos divinos, mas envolveu a decisão de não usá-los. Envolveu o sombreamento de sua glória visível, como era antes da encarnação. João 17:5. Vamos lá ver. Agora, pois, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Né? Então, ele não usou os atributos divinos, mas envolveu isso sim a decisão de não usá-los.
e por isso envolveu o sombreamento de a sua glória visível, como era antes da encarnação. Ou seja, ele clama aqui a Deus para que ele seja glorificado e nele venha aquela glória que ele tinha com o Pai antes da fundação do mundo. Tudo bem? Estão resistindo bem? Mateus 24, 36. Vamos lá. Diz: daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão só o Pai. Esse texto está correto. Ou seja, o que ele quer dizer aqui é, quando Jesus estava no seio do Pai, ele sabia todas as coisas. Quando ele se faz homem, ele agora deixou de lado o ser Deus. Amém? Então, enquanto ele está aqui, Jesus como homem, perguntam para ele, e ele diz, ele está falando de arrebatamento aqui, da volta dele, e ele fala, daquele dia que o Jesus vai voltar, ninguém sabe, dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão só o Pai. Agora eu te pergunto, e depois que ele morreu, e subiu para a glória outra vez, e se juntou ao Pai, e está à destra de Deus, ele passou a saber o dia que ele volta? Yes. Yes. Enquanto ele estava aqui como filho, ele abriu mão desse conhecimento que, como Deus, ele teria. Mas depois que ele se reúne com Deus, ele é Deus. E é glorificado. Então, se você perguntar ao filho hoje, que dia você volta, ele sabe. Porque ele é Deus. Tem comunhão do mesmo Espírito com o Pai. Tudo bem? Difícil isso, né? Complexo, né? Então, ele não quer usar os atributos divinos. É bem diferente de não os possuir. Todos os milagres operados por Jesus aqui na terra, ele os fez como homem, no poder do Espírito Santo, para que você seja inspirado a fazer igual a ele. Viu? Os milagres que Jesus fez aqui na terra, ele fez como homem, cheio do Espírito. Para que a gente possa fazer obras ainda maiores do que ele fez. Indiferente de não os possuir. Todos os milagres operados por Jesus aqui na terra, ele os fez como homem no poder do Espírito Santo. Amém? Mateus 12, 28. Abra lá. Mateus 12, 28 declara assim: mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, logo é chegado a vós o reino de Deus. Estavam questionando Jesus se ele expulsava demônio pelo espírito de Beelzebu, né? Senhor das moscas. Beelzebu é Baal-zebu, senhor das moscas. Baal-zebu, senhor das moscas. Então, estavam acusando Jesus de expulsar demônio pelo poder de Baal-zebu, o senhor das moscas. E aí, ele fala aquela história de que um reino que é dividido contra si mesmo não prospera, né? Porque como é que o reino de Beelzebu vai ser expulso no espírito de Beelzebu? Então ele não está no espírito de Beelzebu. E ele diz, mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, e o que é, logo é chegado a vós o reino de Deus. Então ele está declarando aqui que milagre, expulsar demônio, é pelo Espírito de Deus. Amém? E o outro texto, Lucas 4,14, mesma coisa. Lucas 4,14 declara: então voltou Jesus para a Galiléia no poder do Espírito, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Amém? Quando Jesus foi batizado, os céus se abriram. E uma voz declara: esse é o meu filho
amado em quem eu tenho prazer. Porque o nosso Deus é um Deus de pai para filho. Ele é um Deus de gerações, é um Deus de paternidade, um Deus de casa, de família, de descendência. E Ele vai, depois de nos ter falado por intermédio dos profetas, agora Ele vai nos falar pelo Filho. Enquanto Jesus não foi declarado Filho de Deus, Ele não fez nenhum milagre. Quando Ele é batizado, Ele sai da água e a palavra declara que o Espírito de Deus veio sobre Ele. E aí Ele recebeu poder. E aí Ele foi declarado Filho. E aí Ele vai começar a operar no nome do Pai. Operar no nome do Pai. O próximo passo, depois de ter sido capacitado com o poder do Espírito que veio sobre ele, é ir para o deserto para ser tentado. Para passar numa prova que Adão reprovou. Adão tomou pau na prova. Mas Jesus ia ser aprovado. Então ele vai e ele não entra na manha do diabo, não obedece o diabo em nada, porque você se torna escravo de quem você obedece. E o Adão tinha se tornado escravo do diabo, da serpente, que ele obedeceu. Jesus não cai nessa. Ele não vai obedecer nada ao diabo. Nem que o diabo diga para ele a palavra de Deus. Porque ele não pode obedecer ao diabo, porque ele senão se torna escravo de quem ele é, a quem ele obedece. E aí ele vence o diabo no poder do Espírito. Aí ele começa o seu ministério de milagre. Nessa situação é que nós estamos lendo aqui, o versículo 14. Então Jesus voltou para Galileia no poder do Espírito, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Começou ali, com as bodas de Caná, com a água em vinho. Aleluia. Se ele tivesse feito esses milagres como Deus, nunca poderia dizer o que está registrado em João 14, 12. Vamos lá? João 14, 12. Comigo. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Ou seja, para poder dizer isto, é porque ele tinha feito as obras que ele fez como homem, e não como Deus, porque senão ele estaria mentindo. Mas como ele fez como homem, cheio do Espírito, ele pode dizer, aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço. É um termômetro que nós temos que ter na nossa vida. Amém? Creu, faz as obras que ele faz. Amém? Pergunta para o teu vizinho aí, que obra você tem feito igual a dele? Então isso aí mede a tua fé, é um termômetro. Aquele que crê, fará as obras que eu faço. A minha cabeça está dando tilt. Aleluia. Aquele que crê, fará as obras que eu faço, e maiores. Ou seja, tem que crer. Tem que crer, meu irmão. Tem que crer. E ele, então, assevera isso porque fez como homem. E pode dizer que vocês também podem fazer. Nós podemos fazer. Atos 10, 38. Atos 10, 38. Ele não tinha. Ele não tinha pecado. E nós, que nascemos de novo, também já não vivemos no pecado. Bom, não sei você. A gente tinha, mas não temos mais. Ai, ai. Atos 10, 38, vai. Concernente a Jesus de Nazaré, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele.
Ok? Então Deus o ungiu e com o Espírito Santo e com poder. Tá? Então esse é um homem que foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. E ele fazia as coisas que fazia porque Deus era com ele. Diga para o seu vizinho, há esperança para você, Deus é contigo. Deus é contigo. E se você não foi ungido com o Espírito Santo e com poder, não perca, no próximo encontro nós nos encontramos. Tanto antes como após a ressurreição, o corpo de Jesus pode ser visto e tocado. Aleluia. Lucas 24, 36 a 43. Vamos lá. Lucas 24, 36 a 43. Enquanto ainda falavam nisso, o próprio Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. Mas eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. Ele, porém, lhes disse, por que estáis perturbados? E por que surgem dúvidas em vossos corações? Olhai as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, porque um espírito não tem carne nem ossos, como percebeis que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Não acreditando eles ainda por causa da alegria, e estando admirados, perguntou-lhes Jesus, tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe deram um pedaço de peixe assado, o qual ele tomou e comeu diante deles. Amém? Então, o que o texto está querendo nos dizer? Que Jesus, ele era homem andando nesta terra, morreu, ressuscitou e continua homem. Além de ser Deus, ele incorporou isso e não perde. Entenderam? Ele não era um fantasma, ele era Jesus. Põe o dedo aqui no buraco. Me dá um peixe aí que eu estou com fome. Homem, ressuscitado. Beleza? Muitos de seus títulos indicam sua humanidade. Filho do homem, né? Como ele é tratado, indica a sua humanidade. O homem Jesus Cristo, também ele é tratado assim. Jesus, filho de Davi, homem de dores. Tudo isso fala de um Jesus homem. Amém? Ele é um ser humano completo, isto é, possui espírito. Possui o espírito dele, fora o Espírito Santo. Porque nós somos um espírito. Amém? Nós somos um espírito, nós temos uma alma e habitamos num corpo. Jesus, como homem também, ele tem um espírito. E o espírito dele é conectado com Deus, com o Espírito Santo, assim como o nosso. Nosso espírito, que estava morto, separado de Deus. Quando nascemos de novo, o nosso espírito, o espírito do Arles, é conectado com Deus, com o Espírito Santo. Jesus também. Então ele tem um espírito. Além do Espírito Santo, é um espírito de Cristo, o espírito dele. Espírito, isso, boa, esse espírito aí. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. É Jesus, o espírito dele, quem Jesus é. Um espírito. E alma, vamos ler os textos. João 13, 21. Vamos lá. Diz ali. Tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e declarou, em verdade vos digo que um de vós me há de trair. Ok? Turbou-se em espírito. Quer dizer, era ele. O espírito dele estava perturbado. Espírito com um E minúsculo. Tá? Espírito do homem, do ser humano. Então, esse espírito do Senhor que se turbou é o espírito de Cristo, de Jesus. Alma, Mateus 26, 38. Vamos lá.
38. Então lhes disse, a minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Podemos colocar esse texto lá naquele que eu fiquei devendo para vocês, tá? Viu? Fiquei devendo um de Jesus triste, né? Tá? Pode pôr esse. Então lhes disse, a minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Ok? Alma de Jesus. E corpo, nós já temos visto um monte a respeito de corpo, mas Hebreus 2,14, vamos lá. Voando. Hebreus 2,14 diz, portanto, visto como os filhos são participantes comuns de carne e sangue, também ele, semelhantemente, participou das mesmas coisas para que pela morte derrotasse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Nós já lemos o texto, é o corpo de Cristo, que é carne e sangue. Amém? As duas naturezas em Cristo. Vimos claramente que Jesus Cristo é Deus e verdadeiramente homem. Estas duas naturezas, embora completamente diferentes entre si, fazem parte de uma mesma pessoa. Note bem, não são duas pessoas, mas duas naturezas em uma única pessoa. Algumas passagens mostram claramente as duas naturezas em Cristo. Filipenses, vamos lá, 2, aleluia. Filipenses 2, 6 a 11, veja só. O qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, coisa que se devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Amém? Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então a gente percebe que troca aqui de natureza divina e natureza humana. Amém? Ele está na terra e é glorificado na terra, e todo joelho se dobra diante dele como um homem que é Deus na terra. Todo joelho se dobra e, ao mesmo tempo, declara que ele se esvaziou de ser Deus e se fez homem. Tá? Tá bom? João 1, 1 a 14 eu não vou ler, nós já lemos isso 20 vezes. Aleluia. Romanos 9, 5. Texto bom. De quem são os patriarcas e de quem descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todas as coisas. Deus bendito eternamente. Amém. Olha só como muda aqui. Ele está falando de quem são os patriarcas e de quem descende o Cristo, segundo a carne. Está falando de Cristo, e aí ele vira homem, segundo a carne, o qual é sobre todas as coisas. Deus bendito eternamente. Então fala dele estar segundo a carne e fala dele ser Deus. Amém? 1 Timóteo 3,16. Se você não sabe ainda, você deveria ler todos os 3,16 que existem na Bíblia. São todos muito importantes, eu não entendo porquê, mas 3,16 são sempre textos tremendos. 1 Timóteo 3,16 não é diferente. Espera aí. Estou no lugar errado. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória, na glória. A primeira música que eu cantei quando me converti, faz 200 anos, amém?
Grande é o mistério da piedade. Então, manifestou-se na carne, foi justificado em espírito, foi visto dos anjos, pregado entre os gentios e foi recebido na glória. Ele é homem e ele é Deus. Olha só, a encarnação de Cristo não foi temporária. Acabamos de ver isso. Ele ressuscita e está com as marcas humanas nele. Tem corpo, me toquem, me apertem, eu não sou um fantasma e vamos comer. Né? Então, a encarnação de Cristo não foi temporária. Lucas 24, nós já vimos. Aleluia. Vamos para Atos 1. Vamos lá em Atos. Capítulo 1, de 1 a 11. Olha que legal. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo quanto Jesus começou a fazer e ensinar. Quem foi que escreveu Atos dos Apóstolos? Lucas. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo quanto Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi levado para cima, depois de haver dado o mandamento, pelo Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de haver padecido, se apresentou vivo. Está vendo aqui? A encarnação de Cristo não foi temporária. Amém? Está vendo? Está vendo ou não? Aos quais também, depois de haver padecido, quer dizer, morreu, se apresentou vivo. Ok? Continuou homem, com muitas provas infalíveis, aparecendo-lhes por espaço de 40 dias, e lhes falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Estando com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo, dentro de poucos dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntavam-lhe, dizendo, Senhor, é nesse tempo que restauras o reino a Israel? Respondeu-lhes, a vós não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou à sua própria autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo ele dito estas coisas, foi levado para cima, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles apareceram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram, varões galileus, por que ficais aí olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi elevado para o céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Aleluia! Quer dizer, ele é homem, ressuscitou e continua homem. Ele é Deus e ele é homem. Ele, além de ser Deus, ele foi aumentado, recebeu um plus. Agora é homem também. E continua homem. Aleluia. Pagou um pato lascado para isso. Mas, para ele, aos olhos dele, valeu a pena. Tudo valeu a pena. Já estamos em Atos, vamos lá no 7,56. Diz assim. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Então, outra vez, ele está sendo chamado de Filho do Homem, o que o identifica como homem, né? Em pé à destra de Deus, à direita de Deus. Amém? Continua homem. João 5. Volta aí mais um livro, versículos 25 e 28. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão.
a voz do homem. E o 28 declara ainda: não vos admireis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Amém? Então, ele continua depois de ter ressuscitado. Glória. O corpo de Jesus que morreu na cruz foi transformado em um corpo glorioso na ressurreição. Ele é o modelo do nosso corpo após o arrebatamento. Amém? Ou seja, ele continua homem, mas tem um corpo novo. É fácil. Se Deus tivesse nos plantado para morar na lua, ele nos teria feito de pó da lua. Se ele nos planta na terra, ele nos faz de pó da terra. Depois disso, ele vai nos plantar no céu e nós vamos ser feitos de pó do céu. Pronto. Jesus foi feito homem, pó da terra, morreu e depois recebeu um corpo glorioso, celestial, pó do céu. Pronto. E nós vamos copiá-lo. Vamos ser tal qual ele é. Amém? Último versículo, Filipenses 3, 20 e 21. Vamos lá de novo. Filipenses 3, 20 e 21. Mas a nossa pátria está nos céus, donde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser conforme ao corpo da sua glória, segundo o seu eficaz poder de até sujeitar a si todas as coisas. Então nós vamos ter um outro corpo, não é por causa disso que a gente deixa de ser homem, nós somos homem porque nós temos um espírito e uma alma. Não é porque nós temos corpo, é porque nós somos um espírito e temos uma alma. E habitamos num corpo e depois nós vamos habitar num outro corpo. Vocês assistiram Avatar? É por aí. Tira o cara daquele corpo e põe no outro. O que o diabo quer copiar, né? E põe um cara azul, enorme, aquela coisa toda. Fim de semestre. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, Jesus. Então agora, nós vamos descansar, vamos viajar.